1 Pedro 3,15. Diz assim a palavra do Senhor: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Amém. Podeis vos assentar. O título dessa mensagem é Por que sou cristão? Hoje, nós temos uma pluralidade de religiões no mundo. Nós temos hoje uma verdadeira Babel, uma confusão de vozes competindo pela nossa atenção. E a pergunta é a seguinte: a qual dessas vozes nós daremos atenção? Diante desse buffet religioso que a gente vive, que pratos nós vamos escolher? Afinal de contas, as pessoas dizem, todas as religiões levam a Deus. Não é isso que o povo comumente diz? Todos os caminhos levam a Deus? E então é com esse pano de fundo religioso, multifacetado, essa pluralidade religiosa que nós temos hoje no mundo, que eu gostaria que você meditasse comigo hoje e respondesse para você mesmo: por que eu sou cristão? Por que eu não sou budista? Por que eu não sou adepto do Islã? Ou de qualquer outra religião no mundo? Por que você se diz cristão? Se você está aqui hoje, eu pressuponho que você seja cristão, que seja confessante de uma religião de matriz cristã, quer seja protestante, católica, não importa, mas se você se identifica de alguma forma com a pessoa de Jesus Cristo. E aí talvez você responda: ah, pastor, eu sou cristão porque eu nasci num país de maioria cristã. Antigamente, todo mundo que nascia no Brasil era católico, se identificava como sendo católico. Por quê? Porque vinha de uma tradição católica. Então, essa pessoa, independente de se era praticante ou não, ela se identificava como católica. Talvez você responda: ah, não, eu sou cristão porque eu sofri influência dos meus familiares. Os meus familiares, ou então meus amigos, professores, ou a minha própria decisão, chegou um momento que eu decidi ser cristão. Na verdade, essas são respostas que podem ser dadas, mas nenhuma delas é uma resposta válida, que seja coerente, que seja plausível. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com você. Há um motivo pelo qual eu sou cristão, ou eu devo me tornar cristão? Em primeiro lugar, eu sou cristão porque o Senhor me amou primeiro. A Bíblia Sagrada nos diz, lá em João 15,16, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. O Senhor está dizendo o seguinte: não foi você que escolheu ao Senhor, foi Ele que me escolheu, foi Ele que me alcançou. O meu relacionamento com Deus, ele se deu por iniciativa de Deus, por uma busca incessante da pessoa de Deus pela minha pessoa. Se hoje eu estou aqui e se eu amo a Cristo, na verdade não é porque eu decidi por Cristo, mas é porque Cristo já se decidiu por mim. Amém? Às vezes a gente diz: olha, aceite a Jesus. Na verdade, nós é que somos aceitos por Ele. Porque a gente, quando coloca aceite a Jesus, é como se Jesus estivesse morrendo de frio, do lado de fora da porta, batendo lá na porta, e aí a gente decide: eu aceito ou não, abro a porta ou não, quando na verdade é o contrário. Nós é que precisamos ser aceitos por Ele. É Ele quem nos acolhe, é Ele quem nos ama, é Ele quem nos dá abrigo no seu reino. Amém? Então, até mesmo as nossas inquietações espirituais, aquela fome, aquela sede, aquela inquietação, aquele sentimento de vazio que há no coração do homem, aquilo ali é uma forma que Deus usa para nos atrair até Ele. Então não foi a sua busca que te tornou cristão, foi o próprio amor de Deus que te amou primeiro e que te alcançou e fez de você um cristão. Amém? A semelhança de um cão de caça que corre atrás da sua presa, assim Jesus Cristo,
correu atrás de mim e de muitos que estão aqui. Você, se fosse possível testemunhar nessa noite, você daria um testemunho da forma como Deus te alcançou, que Ele te envolveu, que Ele te atraiu com cordéis de amor e fez com que hoje você estivesse aqui nos caminhos dEle, servindo a Ele e declarando a Ele como único Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Esse é o modus operandi de Deus. Deus, ele vem em busca das pessoas. E aí ele não busca apenas os errados, ele não busca apenas aqueles que estão por caminhos tortuosos. Muitas vezes ele busca aquela pessoa que está dentro de uma religião, está dentro de uma igreja, mas que não conhece a ele. Nós temos, por exemplo, na Bíblia Sagrada, um exemplo clássico do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um judeu, fariseu, praticante do farisaísmo, e ele simplesmente acreditava que tudo que ele estava fazendo era para agradar a Deus. Ele estava defendendo a verdade e ele, nos primeiros dias do cristianismo, ele perseguiu muitos cristãos, até o ponto de que Jesus se revelou a ele. E que quando Jesus se revelou a ele, Jesus disse assim, Atos capítulo 9, versículo 4, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí, essa está aqui a chave, a parte final do versículo. Ele diz, dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que é que Jesus está dizendo para ele? Eu já estou te perseguindo há muito tempo e você está resistindo. Você está recalcitrando contra os aguilhões. Sabe o que é recalcitrar contra os aguilhões? Quem aqui já conhece aquela expressão, dar murro em ponto de faca? Pronto. Recalcitrar contra os aguilhões é isso. É você querer se defender dando um murro em ponta de faca. Você só vai se ferir, você não vai conseguir se defender. Assim era Deus em busca da vida do apóstolo Paulo. E assim que o Senhor faz e fez na vida de muitos de nós que estamos aqui. Primeiro, nós servimos a Ele porque primeiro em lugar Ele nos amou. Amém? É por isso que eu e você nos tornamos cristãos. Muitas vezes Deus nos atrai de diversas formas. Às vezes Deus nos atrai no meio de um sentimento de culpa que a gente está vivendo, porque a gente tem vergonha de algo que a gente fez e aquele sentimento de culpa está... Amém? Não precisa correr. Está todo mundo me escutando aí? Então, eu gostaria da cooperação e do silêncio. Amém. Às vezes é um sentimento de culpa que está corroendo a nossa vida. Às vezes é a depressão que vem sobre nós. Às vezes é o vazio e o desespero do vazio existencial que nós estamos vivendo. Ou até mesmo o medo da morte e do julgamento. N situações que Deus... No meio dessas situações de crise, Deus usa para nos alcançar. Por quê? Porque Ele está em busca da minha vida e da sua vida. Amém? Então entenda o amor de Deus. Então entenda o amor de Deus, que te busca de forma incansável. E a semelhança do apóstolo Paulo, desista de tentar escapar do amor de Deus, porque você não vai conseguir. O amor de Deus vai te atrair, porque o amor de Deus é mais forte. Amém? Segundo, eu sou cristão por causa do que Jesus afirmou sobre si mesmo. Jesus... Ele fez diversas afirmações sobre a sua pessoa, sobre a sua identidade, que fazem com que eu creia que as afirmações dele são verdadeiras. Por exemplo, lá em João 14,6, Jesus disse que ele era o único caminho para Deus. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele afirmou que tinha uma relação única e especial com Deus, a quem ele chamava de Pai. Lá em João 10,30, Jesus disse, eu e o Pai somos um.
Jesus, ele se mostrou como tendo autoridade divina para julgar e para perdoar pecados. Porque ele disse em Mateus 9,6, levanta-te, pega o teu leito, vai para a tua casa, para um paralítico. Mas antes de dizer isso, ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico, toma o teu leito e anda. Jesus, ele se mostrou como o único capaz de resolver de forma definitiva a solução para os problemas últimos do ser humano. Quando ele diz lá em João 7,37, no último dia, no grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Diante de tudo isso, eu quero dizer para você, eu sou cristão, simplesmente não porque é bom ser cristão, mas eu sou cristão porque eu acredito que Jesus é verdadeiro naquilo que ele falou, e as afirmações que ele fez acerca dele mesmo são verdadeiras. Ele é o caminho, ele tem a solução única para a crise da humanidade. Ele e o Pai são um, portanto, ele é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. E apesar da nossa cultura pós-moderna dizer que não existe verdade universal, que cada um tem a sua verdade, que religião e futebol não se discute nem política, que cada um tem a sua opinião. Eu quero lhe dizer que, como cristão, eu creio nas palavras que Jesus afirmou sobre si mesmo. Talvez você diga assim, pastor, mas a igreja errou muito ao longo da história. É verdade. Na igreja, ela tem uma história doce e amarga ao mesmo tempo. A igreja tem momentos de heroísmo, de pessoas que deram a sua vida pela sua fé, mas tem também momentos feios de perseguição. Mas eu quero lhe dizer que os erros que a igreja cometeu ao longo da história, em nada invalidam o que Jesus é e o que Jesus fez. Você entende isso? O fato de alguém interpretar a escritura errada ou ter uma visão errada acerca do mundo e da igreja, não significa que a culpa é de Jesus. Mas o que ele foi, o que ele fez e o que ele disse estão intactos. Então eu creio sim em Jesus Cristo por causa daquilo que ele afirmou sobre a sua própria pessoa. Aí você diz, tem uma pergunta de milhões, uma pergunta que não quer calar. Qual é a pergunta? O que tornou Jesus tão único? O que diferencia Jesus, por exemplo, de Buda? O que diferencia Jesus de Maomé ou de qualquer outro líder religioso do mundo? E aí eu quero lhe dizer o seguinte, a diferença é que Jesus Cristo, ele se colocou como sendo o objeto de fé das pessoas. O que é que eu quero dizer com isso? Os outros líderes do mundo, eles acabavam se anulando, por quê? Porque eles não chamavam para si a salvação. Eles sempre apontavam para a verdade que eles ensinavam. Eles sempre apontavam dizendo, olha, pratiquem o amor, sejam bondosos, sejam compassivos, sejam amorosos com a pessoa, sejam perdoadores. E aí cada líder de cada religião, ele tem ensinamentos que promovem o bem, que promovem a paz, que promovem a concórdia. Isso aí é comum. A diferença de Jesus é que Jesus, quando ele falava e quando ele pregava, ele trazia para si mesmo a responsabilidade. Em outras palavras, ele evidenciava a si mesmo como aquela pessoa em quem os seus discípulos e os seus ouvintes poderiam colocar a sua fé para a salvação. Então a grande diferença é que, enquanto uns apontavam para o ensino, Jesus ele apontava para si mesmo como sendo Deus, perdoador de pecados e salvador da humanidade. Essa é a grande diferença. Então não queira colocar Jesus como apenas mais um líder religioso ou como um pregoeiro da paz, porque Jesus, apesar de ter pregado paz, apesar de ter pregado amor, Jesus se apresentou
como a solução para a humanidade. Quando ele diz, eu sou o caminho, quando ele diz, eu sou a verdade, quando ele diz, eu sou a vida, ele não está dizendo, eu aponto o caminho, eu aponto a verdade, eu aponto a forma melhor de viver. Ele disse, não, eu sou. Eu sou. Jesus estava ali trazendo a revelação de Deus lá do Antigo Testamento. Vocês lembram que quando Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo do Egito, Deus apareceu para ele na sarça ardente, e aí Moisés disse, Senhor, como é que eu vou peitar Faraó? Como é que eu vou enfrentar Faraó? Eu vou dizer o quê? E o povo, eu vou dizer o quê? Eu vou em nome de quem? E aí o Senhor disse, diga que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou, eu serei aquilo que você precisa que eu seja em cada momento da sua missão. E aí Jesus, ele resgata isso lá do Antigo Testamento, porque ele e o Pai eram um, e aí ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa é a grande diferença, porque eu sou cristão, porque eu não estou seguindo um ensinamento de um líder religioso, eu estou seguindo uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Jesus, ele possuía 3 relacionamentos que lhe distinguiam do restante das pessoas. Jesus, ele se apontou como o cumprimento das Escrituras. Quando ele dizia, olha, isso, eu sou o cumprimento das Escrituras. Aquilo que o Antigo Testamento falava está se cumprindo na minha pessoa. Jesus, ele também dizia que ele tinha um relacionamento de intimidade com o Pai, com Deus, a quem ele chamava de Pai. O grande escândalo de Jesus para os fariseus foi porque quando Jesus se referia a Deus, Jesus se referia a Deus não apenas como pai, mas Jesus se referia a Deus como paizinho. Quando ele dizia Abba, Abba era uma expressão de carinho que a criança falava para o seu pai dentro do lar. E o judeu, ele tinha uma reverência tão grande com o nome de Deus, que o que é que ele fazia? Ele evitava pronunciar o nome de Deus. Por isso que eles tiraram as vogais do nome Jeová ou Javé, para que o nome Javé ou Jeová se tornasse impronunciável, porque eles não queriam tomar o nome de Deus em vão. Lembra lá do 2º mandamento? E aí, então, eles não citavam o nome de Deus. E aí, quando Jesus vem, qual é a novidade de Jesus? Ele vem dizendo, Deus é o Pai, Deus é meu Pai. Jesus tinha uma intimidade com Deus porque ele e o Pai eram um. E Jesus também tinha autoridade em relação aos seres humanos e de quem ele afirmava ser o Salvador. Então, por que eu sou cristão, pastor? Porque eu creio que Jesus é tudo aquilo que ele disse que era. Agora eu quero lhe dizer o seguinte, as afirmações de Jesus, elas não permitem neutralidade. Você talvez está aqui essa noite escutando e disse assim, tudo bem, creia você, problema seu. A fé individual, você crê em Jesus, eu vou continuar não crendo, ou eu vou continuar crendo do meu jeito. Eu quero lhe dizer o seguinte, que diante da mensagem de Jesus, ela não comporta neutralidade. Elas forçam que nós tomemos uma decisão. Qual é a decisão, pastor? Ou Jesus era um lunático, que não sabia o que estava dizendo, um doido, na nossa expressão mais popular, ou Jesus era um impostor, que se passava por alguém que ele não era, ou Jesus, de fato, ele era quem realmente ele disse ser, que era o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Então, eu quero lhe dizer o seguinte, diante de Jesus, nós não podemos ficar neutros. Diante da mensagem do Evangelho não existe neutralidade. Ou você crê, ou você não crê. Eu quero lhe dizer o seguinte, eu já tomei minha decisão. Eu creio em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Já depositei nele a minha fé, porque foi isso que ele disse. Creia em mim. Já depositei nele a minha fé. E você? Em quem você está depositando a sua fé hoje? Terceiro, por que eu sou cristão, pastor? Eu sou cristão por causa da missão de Jesus nesse mundo. A morte de todos os líderes espirituais,
ela é lamentada pelos seus seguidores. Por que ela é lamentada? Porque a morte desses líderes, ela marca o fim da história deles aqui na Terra. A morte de um líder espiritual, ela não tem tanta importância. Por quê? Porque o que importa é o que eles ensinaram, foi a vida deles, o ensino, a inspiração e o exemplo que eles deixaram. Ah, não, ele nos deixou um legado, está aqui o livro. Nós temos aqui o livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, nós temos aqui o livro... Me ajude aí, que agora me faltou aqui. O livro dos Mormons. Cada religião tem o seu livro de ensino. E a morte desses líderes é lamentada porque um dia cada um deles morreu. Mas eu quero lhe dizer que com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente, sabe por quê? Porque a morte de Jesus, ela foi exatamente o centro da mensagem daqueles que seguiram a Jesus. A morte de Jesus é diferente, porque o seu ensino, o seu exemplo foram verdades incomparáveis? Foram. Porém, desde o início, os seus seguidores destacaram claramente a importância da sua morte. Quando está dito lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 2, Paulo dizendo, porque eu decidi nada saber entre vocês, a não ser de Jesus Cristo, e esse crucificado. 1 Pedro 3,18, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Então, a igreja primitiva, os primeiros seguidores de Jesus, eles deram uma total importância à morte de Cristo. Por que, pastor, essa ênfase incansável? Por quê? Porque Jesus, ele deliberadamente e voluntariamente deu a sua vida por nós, por 3 motivos. Por que a igreja enfatiza tanto a morte? Porque a gente tem, por exemplo, aqui na igreja, a cruz como um símbolo. Porque é exatamente a morte de Cristo que é a base, o sustentáculo da nossa fé. Por exemplo, Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Cristo simplesmente não morreu e deixou um ensino. Cristo morreu para perdoar os meus e os seus pecados. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa que é importante você entender. Deus nos amava. Deus, ele nos ama. Deus, quando criou Adão, ele criou Adão em amor, só que Adão pecou. E existe um princípio que Deus estabeleceu, qual é? O salário do pecado é a morte. Então, o que se ganha por praticar o pecado é a morte. Porém, Deus queria resgatar o homem. Deus queria perdoar o homem. Mas como é que ele iria perdoar um ser humano e continuar sendo justo, e continuar fazendo com que a sua lei prevalecesse? Só teve uma forma: ele mandou Jesus Cristo, para que em Jesus Cristo caísse o pecado de todos nós. Ali a sua justiça foi satisfeita e o seu amor também. Na morte de Jesus, o amor de Deus e a sua justiça entram em conciliação. Deus, ele perdoa não passando a mão na cabeça ou fazendo de conta que não está vendo. Deus, ele perdoa por quê? Por causa da morte de Cristo Jesus. O próprio Deus se tornou justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Então a morte de Cristo foi uma forma de Deus conciliar o seu amor, dando de si mesmo com a sua justiça, porque na morte de Cristo, ele puniu o pecado, puniu a transgressão do ser humano. E aí, na morte de Cristo, Deus satisfez a sua justiça e estendeu a nós o seu amor. Portanto, eu queria lhe dizer nessa noite, ponha a sua fé na pessoa de Jesus Cristo, porque o seu sacrifício na cruz foi que possibilitou que você recebesse o perdão dos seus pecados e agora, reconciliado com Deus, você tenha paz com Deus. Amém.
2 Coríntios 5,18, o apóstolo Paulo diz: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Segundo, por que a morte de Cristo é tão especial para nós, pastor? Não é algo mórbido ficar falando de morte, enfatizando a morte de Jesus? Não. Sabe por quê? Porque Cristo, ele morreu para revelar o caráter de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus revelou em Cristo a suprema forma de amor pela humanidade, mesmo sem ter nenhuma garantia de que nós iríamos reconhecer o seu amor e o seu sacrifício. Ele deu o seu Filho por amor de mim e você. Então, Jesus Cristo revelou o caráter de Deus, o caráter amoroso de Deus. Lá no Salmo 19, diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Quando eu olho para o céu, eu vejo que para esse mundo ele existir, só pode existir um ser muito grande, superior, que criou e mantém o universo. Mas quando eu olho para a natureza, a revelação ela é incompleta. Por quê? Porque quando eu olho para a natureza, o que é que eu vejo? Deus deve ser muito poderoso, mas não me fala do caráter de Deus. Agora, quando Jesus se encarna, quando Jesus vive, quando Jesus ama, quando Jesus demonstra o amor, e aí eu vejo na pessoa de Jesus que esse Deus não é apenas poderoso para ressuscitar mortos, para curar enfermos, mas eu vejo também que esse Deus é um Deus amoroso. Então Jesus Cristo revelou o caráter de Deus. E aí ele disse o seguinte, os discípulos falaram: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele disse: eu estou há tanto tempo convosco e vocês ainda pedem para eu mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus Cristo, ele revela o caráter de Deus. Jesus Cristo, a sua morte é importante para nós e nós enfatizamos a morte de Jesus, sabe por quê? Porque Jesus morreu para derrotar os poderes do mal. A Bíblia Sagrada deixa claro que quando Adão pecou, ele como que espécie de arruinou, ele atrapalhou, ele desviou-se do foco, porque pecado significa errar o alvo. Deus tinha um objetivo para ele. E aí quando ele peca, quando ele se desvia do propósito de Deus, ele leva toda a humanidade a um estado de alienação de Deus. Mas no mesmo instante, Deus faz uma promessa lá em Gênesis 3,15, que ele diz que vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, falando para a serpente, e a descendência da mulher, ela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, na morte de Cristo, Deus estava ferindo de morte a cabeça de Satanás, que havia derrotado Adão lá no Éden. E aí, quando Jesus morre, Jesus, ele vai à cruz e ele conquista a vitória decisiva sobre os poderes do mal e das trevas, prevalecendo naquilo que Adão não conseguiu prevalecer. E aí, lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 15, Paulo deixa isso bem claro e cristalino, quando ele diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então eu quero lhe dizer o seguinte: Satanás, ele não é dono nem do inferno, ele não tem nem a chave da casa dele. Jesus Cristo expôs a Satanás, então você não precisa ter medo do diabo, você não precisa ter medo de encruzilhada, você que é cristão não precisa ter medo de passar debaixo de escada, de quando olhar um gato preto ficar se benzendo, ou então botar um pé de coelho no bolso para atrair dinheiro ou proteção. Por quê? Porque Jesus Cristo, na sua morte, na cruz do Calvário, ele despojou todos os poderes do mal. Então eu quero lhe dizer que se alguém está escutando hoje eu falando aqui, entusiasmado, e diz: eu vou fazer um trabalho para ele e vou amarrar o nome dele na boca de um sapo, lamento pelo sapo, mas a minha vida ela está segura em Cristo Jesus. Amém?
Poupe o sapo. A morte de Cristo, ela não foi um acidente trágico, mas ela foi o clímax do plano de Deus de redimir a humanidade, demonstrando o seu amor e a sua justiça de forma inequívoca, eficaz e definitiva. Quarto, por que eu sou cristão, pastor? Eu sou cristão porque Cristo explica quem eu sou. O cristianismo explica quem é o homem. Lá no Salmo 8,3 está dito assim: quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, e os teus dedos, a lua e as estrelas. O que é o homem diante da criação? O que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites? Essa é a grande questão do salmista. Nós não somos nada, mas mesmo esse pequeno de nada, Deus amou. E aí, a Bíblia Sagrada, ela explica, ela responde o grande questionamento, a pergunta crucial que acompanha a humanidade. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo? Qual é o meu destino? Essa é a grande pergunta. Hoje mesmo eu estava lá em casa com o meu filho e ele falando de um amigo que está em crise existencial, porque ele perguntando: o que é que eu faço na vida? O que é que eu sou? O que é que me define? E talvez essa seja a sua pergunta: por que é que eu estou nesse mundo? Eu estou aqui para quê? Para pagar boleto? Porque se você estiver aqui só para pagar boleto, é melhor ser um pardal, que o pardal não precisa trabalhar e nem pagar boleto. Não é verdade? Então eu não estou aqui só para comer, beber, dormir, constituir família e morrer e pronto, desaparecer. Eu tenho um propósito. E o cristianismo responde a essa pergunta. O cristianismo, ele não tem um olhar ilusório sobre o ser humano. O cristianismo não desconsidera a nossa dualidade, essa dualidade que é inerente à nossa condição humana. Por quê, pastor? Porque se por um lado o cristianismo ele mostra ou ele reconhece o nosso momento de glória, qual é o meu momento de glória, pastor? É que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu e você, todo ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus diz lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Assim Deus o criou à sua imagem e semelhança. Qual é a glória da minha vida e da sua vida? Qual é a nossa dignidade? De sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Você, por ser humano e criado à imagem e semelhança de Deus, você por si só já tem dignidade por si mesmo. Amém? Então não aceite que ninguém desfaça de você, da sua pessoa. Você é uma pessoa digna, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós temos 5 capacidades que nos distinguem. Por exemplo, nós temos a capacidade de pensamento racional, nós pensamos diferente, nós conseguimos ser conscientes de nós mesmos, nós nos perguntamos por que estamos aqui. Você nunca vê um gato ou um cachorro. O que é que eu estou fazendo aqui? Não existe isso. Nós perguntamos pela nossa origem. Nós perguntamos nós também temos capacidade de escolhas morais. Nós conseguimos distinguir entre certo e errado. Nenhum outro animal consegue isso. Nós temos a capacidade criativa, artística. Nós conseguimos criar coisas. Nós temos a capacidade de nos relacionar. Nós temos várias características que nos distinguem do restante da criação. Agora, nós temos também momentos de vergonha. Por quê, pastor? Porque Jesus ele nunca ensinou a bondade fundamental do ser humano. Tem gente que diz assim, você for assistir uma aula de coach, ele vai dizer, olha, você é bom em si mesmo. Você tem um potencial adormecido aí. Você é uma pessoa maravilhosa. Diga no espelho, espelho, espelho meu, quem é tão bonito quanto eu? Você é o cara. Você está apenas com o potencial adormecido. Jesus ele não tem essa ilusão. Pelo contrário, ele disse lá em Marcos 7:21, de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro.
Eu estou só começando. Glória a Deus. Vixe, já tem gente aqui? Eles pensavam que não ia voltar. Né? Pensava que não ia voltar. Então vocês me aguentam mais um instante aí. Amém? Queridos, deixa eu lhe dizer. Jesus ele não tem essa imagem ilusória sobre o ser humano. A Bíblia Sagrada deixa claro que a extensão do mal, ela é universal. Tanto faz aqui, quanto na China, quanto no Japão, na Índia, o ser humano é essencialmente egoísta e mau. Pegue uma criancinha, ela está ali brincando. Aí chega o primo para brincar com os brinquedos dela. É meu. Mãe, está mexendo nas minhas coisas. O ser humano é assim. E a Bíblia não tem essa ilusão acerca da nossa pessoa. O ser humano ele é autocentrado. O ser humano, a Bíblia Sagrada diz que a origem do mal está no coração dele. E aí o cristianismo ele explica esse paradoxo. Como é que eu sou capaz de amar? Eu sou capaz de fazer o bem, mas eu sou capaz também de, ao mesmo tempo, fazer coisas ruins. Eu sou capaz de me comportar por um momento como Deus, cuja imagem eu fui criado, mas no momento seguinte eu sou capaz de me comportar como uma besta de quem eu fui feito para ser diferente. Eu sou capaz de pensar, de acolher, de amar, de adorar, mas eu estou também capaz de odiar, de invejar, de lutar e de matar. A Bíblia não despreza isso, mas mesmo com essas características, Deus me amou. Deus me acolheu. Deus viu valor em mim e Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Então, eu sou cristão, sabe por quê? Eu sou cristão, meu querido, porque Cristo explica quem eu sou. A Bíblia Sagrada fala de onde eu vim, para onde eu vou e quem eu sou no meio desse intervalo. Nenhuma outra religião explica isso. Ninguém explica isso. Só o cristianismo. E o belo é que, apesar dos meus defeitos, Deus continua me amando. Eu sou cristão porque em Cristo eu encontrei salvação. Hoje se fala muito em liberdades e direitos individuais. A gente vive como nunca a exacerbação dos direitos individuais. Cada um, você não me toque. Se mexeu comigo quando eu estou no comércio, eu lhe processo. Se você me olhar, me julgar pela cor da pele, eu lhe processo. Se você me olhar à esquerda por causa da minha opção sexual, eu lhe processo. Nós vivemos um tempo de garantias de direitos, porque todo mundo quer liberdade. Mas a verdadeira liberdade é a salvação em Cristo. Ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu falo de liberdade, eu não estou falando dessa liberdade nacional, de me emancipar de um jugo de outra nação, uma colônia deixar de ser colonizada. Eu não estou falando da liberdade civil, dos direitos individuais, não da liberdade econômica, mas eu estou falando da liberdade que é a salvação em Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele é o supremo libertador da humanidade. Quando diz lá em Lucas 4,18, Ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Pastor, os crentes falam muito de, eu sou salvo. Salvo de quê? Quando eu me converti, lá na década de 80, tinha um adesivo nos carros assim, Jesus salva. E muitas pessoas brincando diziam, salva de quê? Ora, eu fui salvo no meu passado da penalidade do pecado. Por quê? Porque agora o pecado não está, a condenação do pecado não pesa mais sobre a minha vida.
No presente eu sou salvo da escravidão do pecado. Eu não sou escravo do pecado. O pecado não tem domínio sobre mim, mas quem me domina é o Espírito Santo de Deus. E no futuro eu serei salvo da presença do pecado, porque lá no céu não haverá pecado. No céu haverá apenas a presença gloriosa de Deus. Então eu sou salvo, eu sou liberto, eu sou livre por causa da obra que Jesus fez na minha vida. Amém? E eu quero encerrar. Obrigado. Dizendo que eu sou cristão, porque em Cristo eu encontro a realização de todos os anseios e aspirações do ser humano. Todos nós temos anseios e aspirações. E esses anseios e aspirações só podem ser cumpridos na pessoa de Jesus. Nós somos uns seres que buscamos por transcendência. O que é transcendência, pastor? É você querer ir além de você mesmo. É você saber que o mundo não pode ser só isso aqui, aquilo que você pode comprar no seu cartão de crédito, aquilo que você pode ver com seus olhos, que você pode sentir, que você pode cheirar, tocar. Há dentro de nós algo mais, algo que anseia por um ser superior. Jesus Cristo é o único capaz de satisfazer esse meu desejo, esse meu anseio por transcendência. A Bíblia Sagrada nos diz isso. Jesus é o único capaz de dar significado à minha vida. Todos nós, ninguém aqui gosta de ver a sua vida passando sem sentido. A gente vive num mundo de tecnologia. Nesse mundo de tecnologia, o que é que acontece? A gente acaba sendo despersonalizado. Nós passamos a ser apenas um código de barras ou apenas um número do CPF. E aí nós passamos apenas a ser uma coisa, um objeto, um número. E isso tira de nós o significado de viver. Jesus Cristo traz de volta esse significado para a nossa vida. E o cristianismo, ele dá algo que o mundo procura desesperadamente. O que é, pastor? O mundo procura relacionamento. Nós vivemos numa época de muitos contatos, mas poucos relacionamentos. Quem aqui tem rede social? Facebook, por exemplo. Você tem 1000 amigos no Facebook. Quantos são de fato amigos? São pessoas que estão lá porque você aceitou uma solicitação de amizade. Mas tem poucos relacionamentos. As pessoas estão desconectadas. Estão feitos zumbis num aparelho, vivendo a vida num aparelho. Mas eu quero lhe dizer o seguinte: quando Jesus morreu na cruz, Ele nos trouxe para o seu reino e nos colocou numa comunidade chamada igreja. Nela nós nos relacionamos, nela nós podemos ser gente e nós podemos amar gente e ser amados por gente. É esse senso de comunidade que o cristianismo dá, que nenhuma outra religião dá. Pastor, por que você é cristão? Porque eu aceitei o convite de Jesus lá em Mateus 11:28. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero lhe dizer que os seus temores, as suas ansiedades, as suas tentações, a sua solidão, eu quero lhe dizer a sua falta de significado, o seu desejo de significado na sua existência, tudo isso pode ser satisfeito na pessoa de Jesus. Vamos ficar de pé na presença dele. Talvez você está aqui hoje com um jugo, porque Jesus já disse assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O mundo acha que liberdade é não ter nenhuma prisão, nenhum jugo sobre si. Eu quero lhe dizer o seguinte: Jesus vai tirar esse jugo que está sobre você e vai colocar o jugo dele. Você não vai ficar sem jugo, não. Porque ele diz, olha, tome o meu jugo. Mas ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você quer aceitar o convite de Jesus, de vinde a mim, você vem. E ele vai tirar esse jugo do pecado da tua vida. E vai te dar um jugo de justiça, um jugo suave e um fardo leve. Eu sou cristão porque eu entendo
no cristianismo a resposta para todos os meus anseios, como homem, como pessoa, como ser humano. E se você está aqui nessa noite, eu quero lhe dizer, você não veio aqui por acaso. Jesus te trouxe aqui. Jesus trouxe você a esse lugar porque Ele está te perseguindo há muito tempo e você ainda não entendeu ou não viu, mas o fato de você estar aqui hoje é uma forma de Deus demonstrar e estender sobre você o seu amor e a sua graça. E eu queria convidar você para aceitar o convite de Jesus. Vinde a mim, Ele diz. Vinde a mim, não a mim, pastor, não a mim, igreja, não a mim, religião protestante evangélica. Vinde a mim, a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Enquanto nós cantamos, se você está aqui nessa noite e diz, pastor, ore por mim, nessa noite eu também quero me tornar cristão. Eu pensei que eu era cristão, mas hoje eu entendi que eu não sou cristão ainda, mas eu preciso confessar a Jesus, porque eu quero morar no céu, eu quero estar com Deus, eu quero viver a minha vida aqui neste mundo, não apenas nesse mundo, mas eu quero viver por toda a eternidade. Deus enviou seu Filho amado. Enquanto nós cantamos, se o Espírito Santo falou ao seu coração, você diz, pastor, ore por mim, eu quero ser um cristão de verdade. Sai do seu lugar que eu vou orar por você. Pode vir. Jesus está estendendo a você o convite nessa noite.